Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala, Moisés, tudo bem? Tudo ótimo. Pessoal, mais um episódio então do Líder Medcast, com o propósito de trazer a você informação boa, informação de qualidade em saúde. Você sabe que na internet tem muita coisa que não é checada, então nosso maior propósito é trazer profissionais que têm autoridade para falar sobre cada assunto, médicos formados por grandes faculdades, que têm experiência, expertise, para que você possa então ter uma boa informação a respeito desse assunto. Hoje a gente vai falar aqui sobre respiração. Já vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas novidades, curte, compartilha, comenta. E a gente vai ter hoje a honra de falar aqui com a doutora Gisele Rebeck. Obrigado por aceitar nosso convite. Vamos bater um papo bem legal aqui sobre respiração, que é uma das especialidades da doutora Gisele, que é otorrinolaringologista, que tem bastante experiência em respiração. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço estar aqui hoje com vocês. Vamos lá, Moisés, vamos retirar as informações para dividir com a gente? Vamos lá. Seja bem-vinda novamente, doutora. Doutora Gisele, primeiro me conte mais sobre a importância da respiração para nós. Antes de falar dos tipos de respiração, a correta, a não correta, errada. Exato. Eu gosto de falar bastante de respiração, que é a área que eu trabalho, e dentro da área de atuação é a área que eu mais gosto dentro da otorrinolaringologia. Por quê? Apesar de hoje a gente, todo mundo pensar em melhorar a qualidade de vida, a gente nunca para pensar por onde que tem que respirar, tá? Temos o nariz. O nariz, ele foi feito para respirar. A boca é para auxiliar, tá? Então, por que é importante ter uma respiração boa pelo nariz? O nariz, ele é como se fosse um filtro do ar-condicionado. Ele está ali para tirar as impurezas, ele está ali para aquecer o ar, para ele chegar no pulmão limpo, aquecido e umedecido. Se você não tem uma respiração boa pelo nariz, você acaba prejudicando o pulmão e outros órgãos, tá? Então, por isso que é tão importante a gente pensar qual a maneira correta de se respirar. Então, começando a respirar pelo nariz, tá? Por ser algo natural, fisiológico, né? A gente acaba não prestando atenção. Eu não falo a gente, eu. Eu acabo não prestando atenção na respiração. E nariz você entende, mas fala a verdade. Toda vez vem essa piadinha, não sei porquê, eu não entendi até hoje. Por ser algo natural, eu entendo, eu não me preocupo com a respiração. Então, a respiração tem uma forma correta. Inspirar pelo nariz e expirar pela boca. É isso, exatamente isso. Não necessariamente, tá? O certo, numa respiração em repouso, é você puxar pelo nariz e soltar pelo nariz. Em repouso. Você não precisa do auxílio da boca para fazer isso, né? A gente vai falar sobre várias oportunidades que a gente precisa da boca para respirar. Mas o ser humano, ele já nasce sendo um respirador nasal obrigatório. Então, o bebê, ele nasce sem saber respirar pela boca, tá? Se você tampar o nariz, que é um dos problemas de morte súbita em criança, né? Você tampou o narizinho do bebê, ele não respira, tá? Então, o nariz, ele é importante na respiração desde quando a gente nasce. E ele tem que estar aberto, ele tem que estar pérvio para isso, né? Então, e a boca fechada. E a boca fechada. No início, na infância, você pode deixar o bebê com a boca aberta, ele não vai conseguir respirar pela boca. A gente aprende isso nos primeiros 6 meses de vida. Então, já nascemos para respirar pelo nariz, não pela boca, tá? E qual que é a importância para o bebê também dele respirar? Que é o primeiro desespero da mãe, tá? Quando o narizinho do bebê tampa. A mãe fica desesperada porque o bebê não consegue sequer mamar, normalmente, né? Então, é a primeira vez que o pessoal procura o otorrino é quando o bebê nasce e começa a tampar o narizinho dele. Para você ver como é interessante a fisiologia, a naturalidade de que é respirar pelo nariz e que a gente esquece, né? Outra coisa que é interessante, né, que eu gosto de falar até para as mães, para ficar calma quando o nariz do nenê está tampado, que a gente só precisa se desesperar quando tem um desconforto desse bebê, né? Então, quando ele realmente para de beber, chora muito, quando ele começa a perder o apetite, e aí sim que você tem que se preocupar com o nariz tampado do bebê. Mas no normal é respirar pelo nariz, puxar pelo nariz e soltar pelo nariz. E só para esclarecer, então, nesse bebê, nesse recém-nascido, que então fisiologicamente ele vai respirar pelo nariz, mantendo a boca fechada e praticamente ainda não sabendo respirar pela boca. Mas e quando ele tem uma obstrução no nariz, ele vai
Tem que aprender a respirar pela boca. Exato. Existe a primeira rinite, né, gente? Rinite não é só rinite alérgica, existem vários tipos de rinite. E uma delas é a rinite do recém-nascido. Existe uma obstrução nasal quase que fisiológica. Tem vários fatores aí que a gente não sabe ao certo, como até a influência do vírus sincicial respiratório, que é um vírus que causa resfriados aí, que ele tampa o nariz do recém-nascido. Para quê? Para o recém-nascido obrigatoriamente aprender a respirar pela boca, né? Então aí fica uma via alternativa. Se um dia ele estiver muito resfriado, abre a boquinha, respira. Mas nos primeiros meses, gente, isso é desesperador, porque a criança ela não sabe respirar pela boca, é só pelo nariz, é nasal obrigatório. Acredito eu que são várias, mas o principal benefício e qualidade que ganha numa boa respiração, numa respiração correta, quais são? Sim, a gente tem que lembrar disso que eu falei ali no começo. Do nariz ele filtrar todas as impurezas que tem no ar, né? Ele umedecer esse ar e aquecer para ele chegar no pulmão. Para você conseguir ter uma troca gasosa eficaz. Porque quem faz o resto da respiração é o pulmão. Quem faz essa troca gasosa, que pega o oxigênio, que joga no sangue, é o pulmão. Se esse ar não chega ali com qualidade, o pulmão começa a sofrer. Por exemplo, se uma pessoa ela tem tendência a asma, mora num lugar poluído e acaba respirando mais pela boca, ela vai conseguir jogar essa poluição no pulmão dela. E as crises de asma vão piorar. Vai ter mais crise e de cada vez pior. Então, esse é o maior benefício de respirar pelo nariz. Benefício à qualidade de vida, o malefício, problemas respiratórios. Exato. Né? E aí a gente pode jogar muitos outros problemas. Por exemplo, na infância, uma criança que ela não respira bem pelo nariz, ela não vai dormir bem. Se ela não dorme bem, como que ela vai bem na escola no outro dia? Né? Aí você fala assim, a criança vai ficar com sono. Tem criança que ela não é sonolenta no outro dia. Pelo contrário, ela fica agitada. Ela não consegue se concentrar, né, para aprender as coisas. Então, você tem perda da qualidade de concentração e de aprendizagem dessa criança. Então, não é só a saúde em si, dessa troca gasosa que a gente está falando de fisiologia, né, e todo blá, blá, blá. Não, às vezes a criança ela perde na aprendizagem. O bem-estar em geral. O bem-estar em geral, né? E pode propiciar outros tipos de problema. Por exemplo, um aumento das estruturas da famosa carne esponjosa, né? Aquela poluição que está indo ali, se você não respira bem pelo nariz, não filtra, chega ali, inflama mais, ela aumenta mais de tamanho, consequentemente vai tampar mais o nariz, vai respirar mais pela boca, respirando mais pela boca, filtra menos o ar, piora a qualidade do ar que chega no pulmão. Então, é um ciclo. Se você não respira bem pelo nariz, o resto do corpo não funciona tão legal. E no caso de crianças, né, do recém-nascido, que a mãe está lá vendo ainda no quartinho novo, ou do lado dela em alguns casos, ou lá no berço, que sinais a mãe poderia ver nessa criança, você falando como otorrino, falando de respiração, o que levaria a mãe a acender um alertazinho, pensando que aquela criança pode estar com a respiração não adequada ou comprometida por alguma patologia? O que a mãe pode observar em casa, você que está aí vendo que é mãe, que tem filho pequeno em casa, o que a mãe deve observar em relação a essa criança, dormindo ou não, em relação à respiração? Exatamente. No recém-nascido, que não consegue expressar bem, né, ele só chora, então o que a gente vai ver? Choro, né? A criança que chora demais. Essa criança que chora demais tem algum porquê. Se está vindo junto com o nariz, sentindo a respiração ruidosa dessa criança, barulho na hora de respirar, então vamos pensar em nariz tampado. Quando chega a ser preocupante, as asinhas do nariz começam a bater, né? Você vê a criança fazendo um esforço para respirar muito grande, né? Que a gente começa a ver um rebaixamento dessas estruturas aqui do corpo. Então, entre as costelinhas, começa a rebaixar os músculos e nessa região. Então, isso quer dizer que ela está fazendo muita força, esse tórax dela está tendo que expandir demais para conseguir puxar esse ar pelo nariz. Outra coisa, a criança está ficando mais roxinha, está tampando tanto que ela tem que chorar. Quando ela tem que chorar, ela vira uma respiratora oral, né? Para chorar, ela... Então, aí ela consegue puxar o ar. Então, quando você vê que sua criança só consegue respirar na hora que chora e tem que fazer muita força para respirar, para tudo. Óbvio, tem que procurar o pediatra ou tem que procurar o otorrino para ver se não está acontecendo alguma alteração que a gente possa ter que tratar.
Tem resfriados, que é só lavar o nariz. Gente, a grande maioria das vezes é lavar o nariz com soro fisiológico. Lava o nariz. Isso eu vou falar várias vezes aqui, vocês vão ver. Eu sou a defensora da lavagem nasal com soro fisiológico. Por quê? 90% dos problemas a gente resolve com uma boa lavagem nasal com soro fisiológico. Tem outras patologias? Não, gente, que é problema na hora do parto. Aí a gente faz o diagnóstico, na maioria das vezes, na hora do parto. Mas essa mãe que está desesperada com essa criança à noite, lavou o nariz, não melhorou? Gente, procura o pediatra, procura o otorrino, que aí a gente vai investigar. Se é uma rinite alérgica, que é difícil no primeiro ano de vida, se é uma inflamação no nariz, se é uma carne esponjosa, se é um desvio de septo, ou o que pode estar crescendo ali no narizinho da criança que a gente tem que intervir. Mas na grande maioria das vezes é resfriado, é a rinite do recém-nascido, lavar o nariz com soro fisiológico já melhora. E todo cuidado do quarto também, né? A gente faz o quarto do bebê, coloca um monte de ursinho, coloca um monte de coisa, aquilo acumula pó, pronto, acabou. Tapete, cortina, todo que quarto de criança que não é cheio de coisas bonitinhas, né? E às vezes Acho que até para o adulto também, né? Na verdade, a gente fala de criança, mas isso mudou muito, né? Poucos lugares hoje você encontra carpete. Exatamente. Isso são colônias de ácaros propensos para entrar no nosso sistema respiratório e causar os mais diversos tipos aí de problemas, Exato. né? Sabe, Sidney, todo mundo coloca muita culpa no coitado do ácaro, que é o maior culpado, sim, mas a gente tem que culpar ele quando a gente é alérgica a ele. Sim, claro. Aí já vamos entrar em outro canal. Mas tem a ver com respiração também. Sim, né? Sim. O ácaro, ele é um animalzinho nojento, que vive com a gente, ele é parente do carrapato, pequenininho, não dá pra gente ver o olho nu, mas se a gente ver aqui, se colocar um microscópio, a gente vai achar milhões aqui. E aonde mais? Maquiagem de mulher. Eles estão... Quem gosta de rímel, gente, rímel tá cheio de ácaro. Nosso travesseiro, se a gente pegar um travesseiro, depois de 2 anos de uso e pesar esse travesseiro, 1/3 desse peso desse travesseiro usado é fezes de ácaro, ácaros e fungos. E a gente está passando 8 horas... Vou trocar meu travesseiro, né? Depois disso todo mundo fica assustado. Mas é verdade, tem vários trabalhos mostrando isso. Tem até um trabalho que chama Um Zoológico na Minha Cama. Tem um nome inusitado para um trabalho científico. Mas sim, mostra que tem milhões de ácaros ali com a gente, porque eles se alimentam de resto de pele, resto de secreção, maquiagem, cabelo, a caspa do animal, ele está ali se alimentando daquilo. Mas para o ser humano em si, ele não faz mal. Só é nojento, né, gente? Mas não faz mal. Com exceção para alérgico. Com exceção para quem tem alergia a esse ácaro. Né? Então, é a mesma coisa, eu sempre gosto de comparar com alergia a camarão. O camarão tá lá na natureza, lindo. Se você não come ele, não tem problema nenhum. Se você come, não é alérgico, tudo bem. O problema é quem come e é alérgico. A mesma coisa o ácaro. O problema é para quem tem alergia ao ácaro. Então não é todo mundo que tem que sair trocando travesseiro, vamos tirar tudo da casa. Mas o problema é que muita gente, 30%, a gente imagina que 30% das pessoas seja alérgica a ácaros. Então, por isso é importante de ter esse cuidado no quarto também. Sim, até porque também onde tem ácaro tem poeiras, tem outros tipos de alérgenos infinitos de animais. Então, acho que no final das contas, concordo plenamente, né? O ácaro não é exatamente o maior culpado, mas carpete, cortina, bichinho de pelúcia, tudo isso junto são acumuladores de problemas que vão trazer, na maioria das vezes, podem ser culpados pelos problemas respiratórios. Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente você que tem em casa alguém que apresenta alguns desses sintomas, né, que a gente vai falando aqui aos poucos para você entender. Então, quer dizer, na criança, a mãe vai entender, vai perceber esses sinais dos barulhos, da dificuldade, o que vai atrapalhar no desenvolvimento da escola, no crescimento mesmo da criança, vai dificultando tudo em geral, porque a respiração é muito importante. Então, o nariz entupido, o batimento aqui da asa do nariz, né, começa a mexer. Para quem nunca viu, quando vir, vai entender, porque realmente desesperador. É estranho e vai entender. A gente, como médico, claro, já viu algumas centenas de vezes. Esse batimento da asa é somente no caso de recém-nascido? Não, adulto também. Adulto também, criança, adulto. É um sinal de desconforto respiratório, que a pessoa está fazendo esforço muito maior do que o normal para conseguir puxar esse ar.
né? Isso. Mas eu estava até pensando antes disso, assim, como não especialista na área de respiração. Porque quando você tem um batimento de nariz ou uma tiragem intercostal, né, aquilo que estava explicando sobre entre as costelas, né, já é um caso já de, dá para a gente chamar de uma insuficiência já um pouco mais moderada para grave. Algum outro sinal que a mãe possa perceber? A criança fica mais irritada também? Fica, Sim, né? irritada, chora chorosa. mais. E o maior sempre... é a dificuldade na pega para mamar. Porque a criança ela não consegue mamar, então você vê que ela fica irritada. E tem Porque gente para fala... mamar ela precisa fechar a boca. E aí a boca que ela está acostumada a respirar Exatamente. fica tampada e o nariz não funciona, então Exatamente. não mama, não respira e... Exatamente. Cada vez mais irritado. E aí o problema entra nisso que a gente já falou, do desenvolvimento da criança. Atrapalha no desenvolvimento, porque ela não está mamando. A partir do momento que ela não está mamando, ela não desenvolve, mas por causa do nariz. Tá. E eventualmente essa situação pode ser uma situação infecciosa, por exemplo, uma infecção viral, por exemplo, que vai ser mais passageira. Mas quando essa situação persiste, né, dessa obstrução nasal e aquela situação de dificuldade para mamar ou até ficar roxinha e coisas mais graves, né? Então, chegando no otorrino, que tipo de investigação que pode ser feita? Isso, como investigar? Qual especialista levar? Então, inicialmente vai ao pediatra e o pediatra vai encaminhar para o otorrino especialista. Como seria mais ou menos essa essa área, tanto o pediatra quanto o otorrino podem atuar, tá? Então, não é uma área restrita à otorrinolaringologia, mesmo porque eu acho que na maioria das vezes a mãe leva primeiro para o pediatra, né? Então, o pediatra já está muito acostumado com esses casos. Não, o pediatra acha que tem alguma alteração maior, ele manda para o otorrino, tá? E o otorrino a gente faz uma investigação. Como que a gente investiga? É óbvio, examinando a criança, né? Ficando ali do lado dela, vendo o padrão respiratório dela e fazendo alguns exames. No próprio consultório do otorrino, hoje em dia, eu acho que a grande maioria dos otorrinos tem um nasofibroscópio, que é um endoscópio que a gente coloca no narizinho da criança e você consegue ver lá dentro, ver se tem alguma coisa crescendo ali dentro que tem que atuar ou não, se é só uma irritação, se é só muco a mais, se é só uma inflamação ali. Então, a gente consegue diagnosticar com um exame de consultório, tá? Examinando a criança mesmo e vendo esse exame de imagem que dá para a gente ter um diagnóstico a mais. Não, é algum suspeita de tumor, que isso também tem, né, gente? A gente fala de bebê, mas isso também acontece. Aí a gente tem que investigar mais a fundo. Então, fazer tomografia dessa criança, uma ressonância. Mas, na grande maioria das vezes, é infecção pelo vírus sincicial respiratório e essa rinite fisiológica para o bebê aprender a respirar pela boca. Mas é o desespero de qualquer mãe, gente. Eu sou mãe, eu sei que é assim. Esse aprendizado pela boca ocorre mais ou menos com quantos meses? Até os 6 meses. Até os 6 meses? Até os 6 meses. A criança já tem que estar apta a respirar pela boca, então, para não passar esse perrengue aí quando tiver com o nariz entupido. Exatamente. E aí a coisa flui melhor. Exatamente. Então, depois dos 6 meses, a gente tem outros tipos de irritações nasais, mas a queixa da mãe do nariz tampado melhora, né? Então, a gente chama até... da caminhada da respiração, então para aprender a respirar, e tem até a marcha do alérgico, né? Que tem muita mãe que vem e fala assim, meu filho com 1 ano já tem rinite alérgica. Não, gente, uma criança com 1 ano não tem rinite alérgica, ela não é alérgica, porque o sistema imunológico dela não está perfeito, não está criado. Então, quando que ela vai melhorar o sistema imunológico? Depois dos 4 anos de idade. Aí sim, depois dos 2 a gente já pode falar em rinite alérgica, mas a gente não consegue fechar um diagnóstico se realmente é alérgico ou não, né? Mas até os 4 anos a gente consegue fazer isso, porque aí o sistema imunológico da criança está formado e aí a gente consegue ver o que a criança realmente tem, com exames, é isso que eu digo, não só colocando a mão na criança e vendo os sintomas. Passado esse período de 2, 4 anos, começa o desenvolvimento de possíveis alergias? Não, com uns 2 anos já começa. Já com 2 anos. Você vai tendo contato com aquilo que te dá alergia, e aí você pode desenvolver. Se você tem chance de desenvolver, por exemplo, crianças que têm pais alérgicos, têm 80% de chance de ser alérgico também, né? Então, é muito forte essa relação de pais que têm rinite, que têm asma, e da criança que vai ter. Quando é só o pai ou só a mãe que tem rinite ou que tem asma, chance de 50%. Mesmo assim, eu acho bastante, né? Se seu pai tem alergia, metade das suas chances é de ter também, né?
Só que, a partir do momento que a criança vai fazendo 4 anos, a gente tem outro problema no nariz também. O crescimento da adenoide, que é a famosa carne esponjosa, tá? Ele é um tecido linfóide que faz parte do nosso sistema de defesa. Então, como a gente está aumentando esse sistema de defesa até os 4 anos de idade, a adenoide aumenta também. E aí é outro problema que a gente tem ali, que junta, começa a diminuir até alguns casos de asma, né? Para quem é alérgico, às vezes a gente vê muita asma nessa época, mas também vê essa adenoide que aumenta de tamanho e que causa obstrução crônica, né? Essa criança, ela fica cronicamente com o nariz tampado. E começa a ter problemas de alterações faciais, de desenvolvimento da face. Então, a criança ela começa a ter esse terço médio aqui da face um pouco menor do que o normal, a boquinha e o queixinho aberto e retraído, alterações dentárias, tá? Então, ela fica com aquela carinha, a gente chama de faces adenoidiana, ou faces de respirador oral, que é assim, a boquinha aberta o tempo todo. A boca fica, o lábio superior fica mais grosso, parece um arco de anjo, sabe? Daqueles de desenho de antigamente. A boquinha da criança, ela fica assim. E você vê que ela tá basicamente... Tem criança que é mais à noite, né? Quando deita, piora. Mas a criança que tem uma adenoide aumentada mesmo, ela fica o dia inteiro respirando pela boca, né? E aí entra de novo aquele ciclo. Não respira bem, não dorme bem, não se alimenta bem, não desenvolve, não vai bem na escola. Então, aí a gente tem que entrar também. Que é um tratamento medicamentoso ou cirúrgico? Então, Como seria a conduta, o desenrolar desse caso? Então, chegou lá uma mãe com uma criança que você, Dr. Gisele, fez um diagnóstico, entendeu que tem algum distúrbio respiratório. Como seria o tratamento? Tem algum tipo de fisioterapia, ou medicamentoso, ou prática de exercícios? O que entra nesse pacote do bem aí para organizar essa respiração? tá, se for uma adenoide, gente, às vezes tem que esperar. Por quê? Porque até os 4 anos de idade, a adenoide cresce. Mas depois, até os 6, ela tende a começar a diminuir, né? E até os 8, às vezes some, né? É difícil você ver um adulto com adenoide. Se o adulto falou assim, eu tenho adenoide, eu já desconfio. Eu falei, ixi, não é, né? Por quê? Como o timo, que são outros órgãos linfáticos que fazem parte do nosso sistema de defesa, eles tendem a ir diminuindo. Então, às vezes, uma adenoide, ela se cura sozinha. A gente tem que ter paciência para isso, né? E também tem que ter bom senso. Se uma adenoide não está diminuindo, ou se a criança tem adenoide aos 4 anos de idade, tem otite de repetição, sinusite de repetição, fica internada, só toma antibiótico todo mês, gente, para e opera, né? Agora não, é uma criança que ela só ronca. Será que vale a pena eu intervir, colocar uma criança na mesa de cirurgia? Então, eu gosto muito de dividir essa dúvida com a mãe, porque critérios cirúrgicos a gente tem. Uma adenoide acima de 50%, o que é isso? Ela ocupa mais do que 50% da área respiratória. A gente tem um caninho ali, ela ocupa mais de 50%. Essa criança, ela tem que ser operada. Mas ela não tem mais nenhum distúrbio a não ser roncar à noite. Não está tendo tanta malformação facial. Será que vale a pena você submeter essa criança a uma anestesia geral? Né, um risco cirúrgico. Apesar de a gente ter desenvolvido muito a cirurgia, o risco de complicação é baixíssimo, mas é uma complicação, gente. Eu sou mãe, meu filho passou por uma cirurgia esses tempos atrás, eu fiquei desesperada. É mais invasivo do que um tratamento conservador, exatamente, sem dúvida, e tem que ser sempre pensado a favor do paciente. E o tratamento somente cirúrgico? Então, não medicamentoso? Tem alguns tratamentos não medicamentosos, mas assim, com baixa eficácia. Então, o que a gente até usa tentando, mas assim, volto a dizer, a lavagem nasal com soro fisiológico, você vai tirar toda a bactéria, qualquer coisa que fique irritando essa adenoide que faça ela crescer. Então, lavar o nariz, primeira coisa. Segundo, você pode usar sprays antialérgicos e anti-inflamatórios na tentativa também de diminuir isso daí. Melhorando a rinite da criança, você melhora o tamanho da adenoide também. Mas, às vezes, a grande maioria das vezes, esses tratamentos não têm um resultado legal. Não tem mesmo. Então, a gente trata, é óbvio, a gente sempre vai tentar tratar antes de uma cirurgia, mas se não tiver resultado, a gente parte para a cirurgia. E se a mãe tiver paciência, junto com o médico tiver paciência, tiver uma cumplicidade da família com o médico, a gente consegue evitar várias cirurgias, né? Então, essa que é a ideia. Operar? Precisa, né? Só que você tem que seguir critérios. E eu gosto de dividir com os pais, porque não sou eu que estou em casa vendo o desespero de ver uma criança dormir.
Claro. Né? Não sou eu que estou em casa vendo várias vezes a criança tendo infecção, chegar ao ponto que não tem mais antibiótico para ela tomar. Então, eu gosto de dividir essa responsabilidade com os pais e junto a gente toma uma decisão. Né? Passando essa fase, até na fase adolescência ou na fase adulta, não foi tratado lá atrás ou simplesmente não sabia, não percebeu, não foi ao médico. O adulto, ainda mais exposto à poluição, 2 anos de travesseiro, o carpete, o ursinho, é possível desenvolver outras doenças respiratórias no decorrer da vida? Sim, sim. Inclusive a rinite não alérgica, tá, gente? Que isso daí é uma coisa que pouca gente conhece. Eu ia perguntar agora, rinite não é alérgica? Não, existe a rinite não alérgica. A rinite não alérgica, ela nada mais é aquela rinite que se desenvolve, vamos supor, com a mudança de temperatura. Que acontece? O que é alergia? Alergia é um estado que causa uma inflamação ali na mucosa e desencadeia liberação de uma substância chamada histamina. Então, a gente trata com o quê? Com antihistamínico, que é o famoso antialérgico, tá bom? Tem outras, né, enzimas, tem outros tipos de antialérgico, mas basicamente é isso. Quando você entra num lugar que está frio, você está num lugar quente, entra num lugar frio com ar-condicionado e começa a espirrar, o nariz entope, não tem liberação de histamina. Então, não adianta você tratar com antihistamínico. Então, uma rinite não alérgica. Aí voltamos. Vamos lavar com soro fisiológico. Entendeu? Então, a gente volta de novo à lavagem nasal com soro fisiológico. Outras coisas que desencadeiam essa rinite não alérgica. Cheiro forte. Não importa do quê. Se você tem um perfume, vamos supor, produto de limpeza, você passou na sua casa, começou a espirrar, não necessariamente você é alérgico. Você simplesmente tem uma rinite inflamatória, uma inflamação na pele de dentro do nariz que causa sintomas igual a uma rinite alérgica, mas a gente chama de rinite não alérgica. Então, eu posso dar um caminhão de antialérgico para essa pessoa. Não é o tratamento ideal para ela, entendeu? Como que a gente trata a rinite não alérgica? Lavando o nariz com soro fisiológico e usar... Eu vou falar isso várias vezes aqui. Então, não precisa no otorrino, gente. É só lavar o nariz com soro fisiológico, basicamente, não. E tem outras medicações que a gente pode usar, como anti-inflamatórios nasais, descongestionantes, e aí a gente pode melhorar essa rinite. Mas sempre lembrando também, né, que apesar dessa história do soro fisiológico, eu também concordo, mas antes disso vem o diagnóstico, né, que Sim, haja soro também. Né? Exatamente. Então, acho que o pulo do gato é o diagnóstico correto, que vai passar por um bom exame médico, um exame clínico, e para poder ter certeza do que está acontecendo. Exato. E aí sim poder usar das disponíveis. Por exemplo, quando a gente vai fazer o diagnóstico do paciente que quer usar para rinite, porque existe tratamento com tá, gente? Eu vou explicar isso depois. Mas você tem que diferenciar bem, porque na maioria das vezes a pessoa não tem um tipo de rinite só. Ela tem várias. Eu já fiz exatamente isso. É um exame que você faz pelo pulso, né? Exatamente. Coloca vários pelo antebraço. Você pode fazer no braço, que aí você já tem um diagnóstico na hora, o que você é alérgico. Você pode tirar o sangue e fazer o diagnóstico através do sangue da pessoa. É uma outra maneira de fazer. E aí você faz, que legal, ela é alérgica, vamos supor, você é alérgica a ácaro. Aí eu te dou uma vacina para ácaro. Legal pra caramba. Melhorou 50%. E esse outro 50%? Talvez a sua rinite era devido ao tempo. E não tem vacina para isso. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico correto para passar esse tratamento correto. E aí, eventualmente, o tratamento é ficar longe daquilo que te... Mesmo não sendo alérgico, né? Quando tiver uma mudança de tempo, vai ter um problema. Ou cheiros fortes, etc. E eu tenho até que conversar com isso com o meu paciente, porque às vezes a pessoa chega no consultório e ela quer... Eu quero me curar da rinite. É a solução, né? Eu quero me curar. Eu fiquei sabendo que a vacina cura a rinite. Legal pra caramba. A vacina cura a rinite daquela coisa que você está dando a vacina. Não necessariamente de tudo, né? Então, a gente tem que ver também a expectativa dessa pessoa, né? Porque... Eu não sei se vocês sabem, mas o paciente com rinite, ele tem a qualidade de vida pior do que a pessoa com asma. Isso daí é trabalho científico. Por quê? Porque imagine você chegar no trabalho coçando, na época do todo mundo coçando o nariz, espirra. Você nem podia coçar o nariz. Então, a taxa de absenteísmo, de falta do trabalho ou de diminuição da qualidade do trabalho é muito maior no paciente que tem rinite alérgica do que no paciente que tem asma.
Então, por isso que a importância de respirar bem pelo nariz, até na qualidade da produção do trabalho da pessoa. Né? Aí fica como uma pessoa preguiçosa. Não, gente, ela não é preguiçosa, ela só não respira bem, ela não dorme bem, ela fica com sono, ela toma antialérgico que dá sono, aí no outro dia ela vai trabalhar com sono. Então, um trabalho muito interessante da USP que mostra de crianças com rinite alérgica, fizeram 3 grupinhos de criança que tinha rinite e não foi tratada, criança que foi tratada com antialérgico que não dá sono e crianças que foram tratadas com antialérgico que dá sono. Sabe qual que foi o pior desempenho na sala de aula? Não as crianças que não foram tratadas, as crianças que foram tratadas com antialérgico que dava sono. Então, tinha o sono da rinite e tinha o sono do antialérgico. Então, isso daí piora muito a qualidade do aprendizado. Então, vale a pena você pensar, fazer o diagnóstico correto, para fazer um tratamento correto e até para dar a expectativa que essa pessoa pode ter no tratamento. Outra coisa que é muito interessante, gente, eu falo, né? Desculpa. Mas é isso mesmo, é nosso bate-papo. Isso aí. Tem alguém te ouvindo ali, tá ótimo, vamos embora. Outra coisa que tem gente que me fala, eu tenho um cachorro. Você faz o teste alérgico, bem alérgico ao cachorro. Vai dar o cachorro embora? Não, né, gente? Não vai dar o cachorro embora. Mas já saiba que a hora que você parar de tomar um antialérgico, você vai piorar. Então, mas eu quero continuar com o cachorro. Sem problema nenhum, mas vai continuar com a rinite também. Então, a gente tem que passar essa informação para o paciente para ele não ficar esperançoso. Eu vou tomar um remédio um mês e vou ficar 100%. Não vai. Então, essa é a ideia. Quando a gente pensa em rinite. E da que eu gosto muito de falar sobre rinite, a gente consegue uma cura da vacina, mas tem muita gente que também vem me perguntar, como que é essa vacina? Não é uma vacina só, tá, gente? Não é uma vacina só. Você faz um tratamento de, no mínimo, 3 anos, que piora nas 3 primeiras semanas, né? Todo mundo quer respirar melhor, aí vai fazer um tratamento e piora nas 3 primeiras semanas. E depois desses 3 anos, a gente tem um índice de melhora de 80% dos pacientes. Qual que é o problema? 82 desiste no meio do caminho. 3 anos é muita coisa, né, gente? Sim. 3 anos é muita coisa. Então, esse que é o problema da vacina. Todo mundo vem, eu quero a vacina, achando que é uma só. Não, gente, não é uma só. São 3 anos de tratamento. Todo dia tomando umas gotinhas ou tomando a vacina debaixo da pele para conseguir ter um resultado legal na rinite. Rinite alérgica é muito comum, acredito eu. Por que a atividade física tem alguns benefícios para a pessoa que tem rinite alérgica? Bom, a grande maioria das atividades físicas, você tem liberação de óxido nítrico, tá? Que é um vasoconstritor. Então, ele diminui o tamanho das estruturas do nariz. Tem melhor passagem de ar, né? Então, isso daí já melhora muito. Segundo, você fortalece a musculatura. Essa mesmo que a gente falou do bebê, que faz força, que a criança... Você está fortalecendo. Então, para o próprio asmático, é interessante ele ter essa musculatura fortalecida. Praticamente quase todas as doenças respiratórias. Exatamente. Porque quando você for precisar, esse músculo... É uma reserva, né? É uma musculação que você está fazendo ali para os músculos intercostais, que são esses músculos da costela, que eles expandem quando você puxa o ar. Se eles estão fraquinhos, vai chegar uma hora que você vai cansar muito rápido. Se eles estão fortes, você consegue manter a sua respiração por mais tempo, né? Por isso que é tão importante, na rinite, você também fazer exercício físico. Foi falar do camarão, por exemplo, que tem pessoas que são alérgicas. Mas tem algum tipo de alimentação ou a influência dos alimentos para algumas doenças respiratórias? Tirando os casos que têm alergia, por exemplo, alergia a leite, alergia a camarão. Não no caso da lactose, mas tem pessoas que são alérgicas a leite, piora a rinite alérgica. Sim. O que está provado cientificamente? O que está provado cientificamente é que quem tem alergia à lactose vai piorar com lactose. Quem tem alergia a glúten vai piorar com glúten, tá? Tem várias linhas de pesquisas agora mostrando que a lactose é um agente inflamatório, entope microvilosidades e pode piorar uma sinusite, pode piorar um quadro de rinite. Mas assim, em consenso, não tem nada que a gente tenha que proibir. O que eu faço às vezes? Às vezes, criança pequena, a gente já tentou de tudo, a criança tem uma inflamação crônica, eu suspendo a lactose. Mas assim, não é de rotina, não tem que fazer isso de rotina.
Porque na grande maioria das vezes, se a pessoa não tem essa intolerância, essa alergia, às vezes, ao leite de vaca, não tem que tirar o leite de vaca da criança, né? Às vezes a gente diminui o volume, não tira, né? Porque tudo tem leite de vaca no pão, na bolacha, no sorvete. Então, você tem que tirar toda essa alimentação. É muito difícil. Quando eu tenho que fazer isso, eu peço ajuda para o nutricionista, porque eu não sei fazer sozinha. Não sei fazer nem para o meu filho, imagine passar para o filho dos outros. Então, eu já tive um caso só, que eu tive um ótimo resultado, que a mãe era nutricionista. Né? A filha tinha infecção de repetição e, vamos operar porque não tem jeito. Eu falei, olha, a única coisa que a gente pode fazer ainda por ela é tirar essa lactose. Mas eu não sei fazer. Ela falou, mas eu sou nutricionista. Eu falei, vamos lá. Voltou 2 meses depois, a menina era outra. Se foi a lactose, não sei, gente, mas deu certo. Mas eu só retiro... E os consensos pedem para retirar mesmo quando tem esse diagnóstico de alergia. Não sei se a sua especialidade, a otorrinolaringologia, vai me responder essa pergunta. Mas tem a respiração torácica e a respiração pelo diafragma. Uhum. Tem benefícios por uma ou por outra? Tá. Não é minha área, mas eu sou curiosa, né, gente? A mulher, ela tem mais uma respiração torácica. O homem, geralmente, mais uma respiração abdominal. Não tem benefício um ou outro. O importante é você saber e treinar os 2 tipos de respiração, né? Então, na yoga, nos pranayamas, eles pedem para você aprender a fazer esses tipos de respiração, contar tempo, mas mais para fortalecer a musculatura do diafragma, tá bom? Em técnicas de relaxamento a gente usa bastante também. Eu não sei se vocês acompanham, eu vi esses dias e achei muito legal. O pessoal da NFL, que é o futebol americano, eles estão usando muitas técnicas de yoga e de respiração para os atletas. Então, o que eles fazem? Eu vi que outro dia um quarterback, ele jogou a bola, errou, estava aquele momento de estresse, ele sentou, respiração profunda. Então, são técnicas. Eu acho que vale a pena você aprender todas, mas assim, não tem muita diferenciação. O inspira, expira e não pira. Exatamente, exatamente. Que eu coloquei esse tema porque esses dias chegou uma paciente no meu consultório com crise de ansiedade. Crise de ansiedade. E não é a primeira. E qual que era o legal? Ela confundia... Não é a primeira paciente ou não é a primeira crise? Não era a primeira paciente. E eles confundem uma crise de ansiedade com o nariz tampado. E quando eles já tiveram uma crise de ansiedade e evoluem para o nariz tampado por qualquer outra causa, isso gera uma ansiedade tão grande para eles que você acha que vai ter outra crise. Sim, sem dúvida. A ansiedade é assim. Exatamente. E o que acontece? Se você não tira esse nariz tampado, você está atrapalhando o tratamento do psicólogo, do psiquiatra também, né? Então, vamos trabalhar em conjunto. Então, eu tenho recebido esses pacientes com crise que me relatam. Meu nariz fica tampado, eu já fico desesperada porque eu já acho que eu vou ter outra crise de ansiedade. Não precisa disso. Dá pra gente tratar. Ou já está tendo até a crise de ansiedade. Né? Exatamente. A gente já tem muito problema na nossa vida para respirar pelo nariz ser mais um problema. Não, dá para solucionar, dá para solucionar. Então, por isso que é interessante essa parte da respiração, de técnicas de relaxamento, através da respiração, tem várias que vale a pena fazer. Principalmente se a pessoa tem dificuldade para relaxamento, para dormir, para essas crises de ansiedade, ou no esporte, ou antes do trabalho. Não pensem que eu não vim aqui fazendo respiração profunda para não ficar nervosa. Claro que eu vim, porque isso ajuda e ajuda muito. Ajuda muito. Técnicas que tem que... Alguém faz aqui? Eu faço porque já fiz aulas de canto, né? Então, em canto é importante a respiração. Muito importante, muito importante. Eu vi outro dia algum podcast, Dr. Sidney, que era, não sei se foi do Flow ou do Inteligência, apareceu um rapaz que conhecia muito de neurociência, depois, se eu lembrar, eu coloco para você na descrição. Tá falando da técnica 478. Exatamente. Eu aplico isso para quando você tiver muito ansioso, ou tiver alguma dificuldade para dormir, ou tiver uma situação que precise... É impressionante. É 5, 6 vezes. Você já fez, doutor Sidney? Não, me explica. É demais. Explica. Quer falar, doutora? Posso falar. Essa técnica é uma técnica que você puxa o ar por 4 segundos, prende o ar por 7 segundos e solta devagar
por 8 segundos. Você faz isso 10 vezes em média. Tem gente que coloca minutos e tal. Gente, eu tinha um paciente que até falou que para ir ao banheiro usava essa técnica que melhorava a vontade de ir no banheiro, que ela não tinha vontade, aí ela ficava lá fazendo isso, relaxando, e realmente ela conseguia ir no banheiro. Eu uso essa técnica também em alguns momentos de estresse. Eu não sei se contar, você tem que ficar contando, aí não dá tempo de você ficar bravo com alguém, mas eu acho interessantíssima essa técnica. Muito boa. E gosto muito também, que é uma outra técnica de yoga, de você tampar as narinas para respirar. Coloco o indicador e tampo o dedo com o dedão aqui na narina direita, puxo o ar de um lado, tampa do outro, solta desse lado, na narina direita, puxa de novo nessa narina. E vai fazendo isso daqui. Solta e puxa. Devagar. Gente, acalma. Você está estressada, não consegue dormir? Essa técnica 478 ou essa técnica de respiração acalma. Por quanto tempo, mais ou menos, essa segunda técnica? Essa aqui, não, pode fazer uns 5 minutos. Pode fazer para relaxar. Depende do seu problema. Se o problema é continuar lá... de meia hora pode também? Pode. Também dá para fazer. É bom que você não tem tempo de xingar ninguém. Né? Exatamente. Acho que esse é o segredo dessa técnica. Não, eu tenho lá minhas dúvidas se é o tempo que você fica contando, aí você esquece do problema. Não, mas a respiração... Não, tô brincando. A respiração é fundamental. Importantíssimo. É importante porque ela muda... Tem trabalhos mostrando que muda a frequência cardíaca, né? A concentração de adrenalina, que é um hormônio de estresse. Diminuição do cortisol, que é outro hormônio de estresse, só com técnicas de relaxamento via respiração. Então é legal, vale a pena. Quem nunca fez, vale a pena fazer técnicas de relaxamento, porque dá certo. Que nem a gente falou desde a abertura da nossa conversa, respiração é algo natural, só que a gente muitas vezes, eu não dou importância, mas que a gente... vai lendo, vai estudando, vai tendo essas conversas, começa a abrir os olhos, fala, peraí. Acho que pouca gente dá importância, né, Moisés? Pouquíssima gente. Sim, exatamente. Na yoga, com certeza, a respiração é fundamental e yoga é um dos melhores tratamentos para ansiedade que existe. Só quem teve e já praticou sabe que realmente é fundamental. E na yoga as técnicas respiratórias são muito trabalhadas, né? É algo que a gente não consegue explicar diretamente, né? Mas é evidente que é importante e faz muita diferença na nossa vida. Muita. Exato, até na meditação, né? Para quem sofre de ansiedade, ou qualquer outra... Gente, meditação todo mundo deveria fazer. Sem dúvida. Ou quase todo mundo. Quase todo mundo. E a respiração é importantíssima. Eu não pratico quase nenhuma, de vez em quando eu medito e quando eu tenho alguma apresentação eu faço respirações, mas eu sou atleta, eu gosto de trabalhar com atletas. E o atleta, ele precisa saber respirar tanto na hora de relaxamento, como na hora de estresse, como na hora de uma prova ou de um treino. Então, se ele não tem uma boa respiração nasal, não dá certo. A pessoa não... Por que Neymar opera? Por que Gabriel Medina acabou de operar o nariz? Esse cara, ele não pode ter um problema no nariz. Sim, é uma performance minimamente diferente que ele pode ter, muda tudo. Exatamente. Né? Se ele não tiver o ar lá quente, úmido e limpo, já muda tudo. O respirador bucal não vai terminar a maratona nunca, né? Exatamente. Pode até terminar, mas vai até termina. Perder muita performance. Né? Se a pessoa ela não é um atleta profissional, isso é uma coisa que eu demorei para entender, mas estudei muito. Na verdade, eu demorei para aceitar, não para entender, né? Porque todos os livros falam isso. A pessoa que quando ela vai fazer exercício físico intenso, ela não respira só pelo nariz. Não tem como respirar só pelo nariz. A partir do momento, teoricamente, a partir do momento que você precisa de mais de 35 litros de oxigênio por minuto, você tem que começar a respirar pela boca. Óbvio, tem atletas de maratona que conseguem fazer isso a partir dos 50. É muita coisa, né? É muita coisa, porque ele treinou, ele está treinado fisicamente, ele tem um bom nariz e aí ele consegue. Uma pessoa que tem um baita desvio de septo não vai conseguir chegar aos 50, então ele realmente não vai chegar nessa performance. Outra coisa que é até mais importante da respiração nasal para o atleta não é nem na hora da prova, na hora do descanso. Que se esse cara não descansa, ele não tem regeneração muscular, né? Então ele fica mais propenso a ter lesão.
Então, como que eu vou tratar de uma pessoa que quer melhorar no esporte e não respira bem pelo nariz? Não tem jeito, não tem jeito. Então, esse cara que tem um alto rendimento, ou mesmo aquela pessoa que resolveu fazer triatlon, gente, é treino de manhã, é musculação à tarde, treino à noite, ele tem que ter momentos de descanso de qualidade, porque o descanso pós-treino dele já é um descanso pré-treino, porque ele vai treinar na hora do almoço, aí ele descansa na hora trabalhando à tarde e vai treinar à noite. Então, ele tem que ter uma qualidade de descanso, e a qualidade do sono, então, gente, nem se fala. Você estava falando também, né, Gisele, você falou sobre desvio de septo, a gente não, para quem está ali ouvindo, pode ser até um palavrão, alguma coisa que não se... Tem razão. Ele não está acostumado, né? Me explica para quem está lá sobre o desvio de septo, que seria, o septo nasal, ele nada mais é que esse ossinho que divide o nariz no meio. Teoricamente, ele tem que ser reto, dividir as narinas de tamanhos iguais. Mas o problema é que muita gente nasce com esse desvio ou desenvolve depois de um trauma, depois que bateu o nariz, que é muito comum quebrar o nariz jogando futebol, qualquer outra coisa, desenvolve esse desvio de septo. Tem gente que também geneticamente desenvolve na adolescência. E esse septo, ao invés de ele ficar retinho, ele faz uma ponta, ou ele faz um S dentro do nariz. E isso tampa a passagem de ar. Esse é o famoso desvio de septo. Então, é esse osso que não está reto e que ele causa uma obstrução na respiração. E a correção daí tem que ser cirúrgica. Cirúrgica, gente, não tem remédio que põe osso no lugar. Aí tem que quebrar e refazer esse septo. Não é uma cirurgia também complexa, é uma cirurgia que a gente faz sempre. Hoje de manhã já fiz 2. E um resultado fantástico. Também eu falo sorrindo porque realmente o paciente, a hora que você tira o curativo dele, ele abre um sorriso e fala: meu Deus, não sabia que respirar era tão bom assim. É satisfatório para a gente, como médico, conseguir resolver um problema com uma cirurgia teoricamente simples. E daí já no adulto, em geral, né? No adulto, na criança, poucas crianças têm desvio de septo, porque eles desenvolvem mais na adolescência mesmo, né? Sempre vem acompanhado, às vezes, de um aumento de outras estruturas ali dentro do nariz, que a gente acaba operando junto. Ou esse paciente já desenvolveu uma sinusite, aí tem que operar junto com uma sinusite, mas na grande maioria das vezes é só esse desvio de septo e é mais no adulto mesmo. É parecido o sintoma ou a respiração, a má qualidade da respiração, com adenoide e desvio de septo? Sim, todas dão sintomas de nariz tampado, todos. Qual que é a diferença, às vezes? Que o nariz tampado da adenoide é dos dois lados, tá? O desvio de septo, na grande maioria das vezes, a pessoa fala: doutora, eu não respiro bem desse lado, tá? Qual que é o problema? É o que eu falei. Às vezes a pessoa tem um desvio de septo desse lado e as estruturas do nariz dele, do outro lado, são estruturas naturais. Elas crescem porque tem espaço. E aí tampa o outro lado também. E quando fica migrando de lado? Então, aí pode ser o famoso ciclo nasal. O ciclo nasal é um processo natural que a gente tem. Porque essas estruturas que a gente tem no nariz são como umas bexiguinhas compridinhas. Quando de um lado aumenta de tamanho, do outro diminui. Daqui 1h30 a 3 horas, troca de novo. Então, se você for parar para reparar, tampar de um lado, tampar de outro, cada hora está respirando melhor de um lado, tá? Isso é fisiológico. Isso é fisiológico, é natural. Entendeu? Todo mundo isso é tem. normal. Normal. Então, não é sempre que você está com as duas narinas 100% funcionantes, né? Exatamente. Elas revezam. Na maioria das vezes você está com uma melhor e com uma pior. Qual que é o problema? Quando só uma está pior, ou quando você consegue reparar isso. Tem gente que fala assim para mim: olha, nunca os dois estão destampados, sempre tem um tampado. Então, ou ele está inchando demais, ou tem alguma outra estrutura ali relando nessa que incha, que está fazendo você sentir ele tampado o tempo todo. Porque não pode estar tampado o tempo todo. Você tem que respirar, entendeu? Quando está tampado, está errado. O adulto que respira somente pela boca, ele pode ter ou adenoide, ou desvio de septo, ou algo pior. Mas se não tratar, o que acontece? Tudo que já foi falado, mas mais alguma coisa mais agravante? Às vezes o adulto, ele teve tanta alteração na formação da face, que é muito difícil você conseguir reverter, tá? Então tem adultos que respiram pela boca e vão continuar respirando pela boca.
É difícil isso acontecer, mas tem, tá? Problemas. Você não respirar bem pelo nariz, um passo é começar a roncar, né? Outros, ter uma língua maior do que o normal. Também, o céu da boca, ele nada mais é que o chão do nariz, gente. É isso daqui. Se você não desenvolve bem o nariz, o céu da boca ele sobe, porque vai ter que passar mais espaço no ar. Então, a estrutura do nariz fica pequenininha. Então, às vezes, você operando esse nariz, mesmo operando como a estrutura lá dentro é pequena, porque o céu da boca é muito alto, você não consegue voltar. Essa língua dessa pessoa, ela cresce, né? Ela aumenta de tamanho e aí ela causa obstrução também. Então, aí é outro problema. Aí a gente entra nas síndromes das apneias respiratórias e problemas principalmente à noite. Durante o dia, geralmente, essa pessoa não tem tanto problema. Mas à noite, sim. Só a pessoa que trabalha do lado convive com ela. Exatamente, exatamente. Mas essa pessoa não tem uma cirurgia para a língua ainda, tá? Tem algumas que diminuem o tamanho, mas assim, você não vai tirar um pedaço da língua dessa pessoa. Então, a gente tem que adaptar, porque ela pode ter mau hálito. Ela pode começar a ter infecções de gengiva, por falta de umidificação normal na boca. Pode ter mais faringites, mais irritações na garganta. Uma coisa vai levando a outra. Exatamente, uma coisa vai levando a outra. Então, é interessante você tentar tratar essa pessoa. Entramos de novo na ideia de fazer o diagnóstico correto, para fazer o tratamento correto. Lavar o nariz com soro fisiológico. Gente, lave o nariz com soro fisiológico. Se a gente escova o dente todo dia, por que não lavar o nariz todos os dias, né? Então, a partir desse momento que você faz o diagnóstico correto, você consegue fazer o tratamento correto. Idoso, a gente falou na fase do recém-nascido, na fase Boa. na fase da... Adulto. Um pouquinho antes, depois do recém-nascido. Jovem, adulto. Criança, jovem, o adulto. E no idoso? O problema respiratório pode ter sido resolvido, pode não ter sido resolvido. Existe algum problema específico para o idoso? Ou ele está sujeito igual a um adulto? Não, a gente acaba tendo uma frouxidão, gente, não é só da ruga que dá, né, no idoso, a gente começa a ter frouxidão de ligamentos, de estruturas, então a língua passa a cair mais para trás da garganta, então a gente tem maior chance de ronco, os ligamentos do nariz, eles ficam mais flácidos, e tem aquela, né, brincadeira, o nariz cresce, gente, o nariz não cresce, tá? Que bom, parou nesse tamanho? Parou. Tá bom assim, né? Tá bom. E aí você começa a ter diminuição... Puro mito, então. Hã? Nariz e orelha crescer para... É porque tem essa flacidez. Aí aparenta. Aparenta, porque cai, né? Na verdade é essa. Você tem uma queda da ponta do nariz. Testa aí, gente. Levanta a ponta do seu nariz e puxa o ar. Bem melhor. Muito melhor. Então, qual é o contrário que acontece com o idoso? Cai a ponta do nariz. E aí ele passa a respirar pior, né? Então, tem essa alteração também no idoso que leva a ter mais nariz entupido, né? Tem muita gente que acaba, senhoras que aparecem no consultório, ai, não, eu quero fazer plástica, porque se eu fizer plástica, melhora a respiração. Se você levantar a ponta do nariz, sim, melhora. Mas você tem que tirar a atenção dessa curvinha aqui do nariz, que ela é a parte que mais pressiona a passagem de ar. Tá? A gente chama de as asinhas. Lá atrás, agora, a asa caiu. A asa caiu. E então a gente chama de válvula nasal. Diminuiu a tensão dessa estrutura, realmente. Se você puxar uma bochecha para o lado, tenta em casa. Puxa a bochecha para o lado. Abre a respiração, porque você está abrindo essa válvula nasal. Tá? Existem cirurgias para abrir a válvula nasal? Sim, existem cirurgias para abrir a válvula nasal. Estética ou não? Não é estética, é funcional. Okay. Mas esteticamente é horrível. Tá? Porque você tem que tirar um pedaço de cartilagem de algum lugar e colocar aqui. Então, às vezes, não fica esteticamente agradável. Quem que a gente acaba fazendo esse tipo de cirurgia? A grande maioria das vezes é aquele paciente que fez uma plástica, né? E que ficou com a estrutura nasal muito pequenininha. E aí, acaba tendo esse tipo de necessidade, tá bom? E tem também um outro problema, né? Além do idoso, é a pessoa que é ainda jovem, mas tem essa insuficiência da válvula, que é mais mole. Gente, eu vou fazer porque eu tenho, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. A válvula, ela colapsa, ela faz assim, ó.
Tá vendo? Então, se o nariz é muito molinho, isso acontece. E aí você opera esse nariz. Não precisa nem puxar, é só fazer assim, ó. Ele já fecha, tá vendo? Né? Isso aqui, deixa eu mostrar lá na câmera. Vou pegar alguma ferramenta lá para ajudar. Um alicate de bombeiro. Você tem também? Não? Ainda bem. Deixa só eu aqui nessa mesa. Alicate de quê? De bombeiro. De bombeiro. Pra ajudar a fechar. E aproveitando isso que você falou da asa do nariz, né? E aquele alargador nasal, tem alguma relação com a melhora? Ou tem algum estudo? Sim, vários estudos com dilatador nasal. Dilatador. Alargador. Mas é a mesma coisa, né? Tem 2 tipos, tem o que você coloca dentro do nariz e tem aquele que você cola. A gente já viu. Por fora. Isso, muitos jogadores de futebol usam. Por quê? Porque ele está dilatando essa válvula nasal. Tipo um adesivo? Tipo adesivo, exatamente, tipo adesivo. Qual que é o problema? Ele melhora se você tem insuficiência de válvula, tá? Que te atrapalhe. Por exemplo, eu tenho insuficiência de válvula, eu corro de boca fechada. Tranquilo, né? Não é uma coisa que me atrapalha. Agora, tem gente que isso atrapalha muito. Melhora? Não o desempenho. Não, pensando em atleta, né? Vou correr, vou colocar, ali vai melhorar. Não. Se você pensar que você quer melhor no desempenho, você tem que fazer uma cirurgia, tem que colocar essa cartilagem aqui para abrir o nariz. No sono, esse de colar por fora até vai. Qual que é o problema? Começa a dar alergia na pele, né? Colocar dentro nunca, né, gente? Isso machuca o nariz. Já vi vários casos de sangramento nasal que desenvolve quando você está colocando aqueles de dentro do nariz. Então, não vale a pena. Machuca o nariz. Naquele momento que você põe, até fica gostoso para respirar, mas ele vai machucar o seu nariz. Ficar cutucando aquilo a noite inteira não dá. Então, o dilatador nasal, em alguns casos, pode ser útil. Sim. Mas lembrando sempre para você aí que o mais importante é fazer um bom diagnóstico. Isso aí eu só citei porque a gente vê na farmácia às vezes, né? Na televisão. Lá na televisão, desculpa. Mas é uma questão muito constante, que chega várias pessoas, eu usei, achei legal. Fala, você usa 1, 2 dias, mais do que isso você não consegue usar o tempo todo. Sim, a longo prazo não vai adiantar, então tem que fazer o diagnóstico correto, mas eventualmente pode fazer parte de alguma ajuda, então. Exato. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta, doutora. Nos dias que minha rinite não alérgica, trocou o tempo, entrei num lugar, piorou meu nariz. Tem algum remédio que eu posso usar que não seja viciante? Que não atrapalhe minha respiração pós-uso? Que não crie dependência? Sim. Soro fisiológico. E se não adiantar o soro fisiológico no banho, por exemplo? Não, o soro fisiológico é a primeira coisa que você tem que pensar. Existem outros anti-inflamatórios nasais, mas o que não adianta é antihistamínico ou antialérgico, né? Esse não vai adiantar no seu caso, não vai melhorar. Porque não é alergia. Não é alergia. É uma troca de tempo. Exatamente. Aí entram os descongestionantes nasais. Eles sim melhoram para esse Só que vicia depois. Se você usar mais do que 5 dias. Não, às vezes até pelo menos para mim, 1, 2 dias eu já teve vez de eu ter muita dificuldade para voltar a respirar normal. Quando eu dou aula, eu sempre falo, descongestionante nasal não tem remédio melhor. Não tem. Por quê? Você pinga no nariz, 3 segundos destampou o seu nariz. Nossa, ele faz o que promete. Colocar no ralo, desentope. Desentope ralo, exatamente. Qual que é o problema? Eu tenho do lado da minha cama descongestionante nasal. Tá lá. Outro dia eu tava gripada pra caramba, falei, preciso usar um descongestionante. Peguei, fazia 2 anos que estava vencido, do lado da minha cama. Pra você ver como eu uso. Ninguém fica viciado em descongestionante nasal se não tem nenhuma alteração nasal. Pode procurar. Você só fica... A pessoa, dificilmente, ela precisa continuar o uso depois de uma crise de rinite ou depois de um resfriado, se ela tem o nariz competente. Então, pode passar no consultório segunda-feira, a gente vai conversar. Meu nariz está incompetente demais. Não, pode procurar que tem alguma outra alteração. Okay. Então, os descongestionantes nasais, todo mundo pergunta, se vicia, por que vende? Porque é bom, gente, ele precisa, ele tem que estar ali. A gente que usa errado. Mas essa sua fala foi demais. Se a pessoa fica viciada, quer dizer que não funciona. Pode procurar alguma outra coisa, que tem alguma outra coisa ali. Não é só essa rinite não alérgica dela. E mais dela. uma vez, o diagnóstico em primeiro lugar, né? Exatamente. Sim. A gente tem que investigar, tem que fazer exame, tem que conversar com esse paciente. Porque senão, às vezes, mesma coisa. Ele tem um cachorro em casa e ele é super alérgico a um cachorro, ele vai ficar viciado no descongestionante nasal. Às vezes é isso, às vezes é o travesseiro, é o ácaro. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico, porque na grande maioria das vezes tem um desvio de septo,
ter um pólipo, que são tumores benignos que podem aparecer no nariz de tanta irritação nasal, né? E aí essa pessoa, ela começa a usar, dá aquele alívio, nossa, que tranquilidade, mas depois dá um efeito rebote. Exato. E aí tem até nome isso. E é outra rinite. A rinite medicamentosa. É um tipo de rinite, tá? Então, tem Que é muito ruim, é CID. pior do que a alérgica. Exatamente. Tem Código Internacional de Doença para as pessoas que usam descongestionante. Então, isso daí é problemático. Saiu até projetos de lei de proibir. Eu não acho que tem que proibir, se tem que ter venda com prescrição médica, mas a gente tem que ter consciência que se a gente comprou um, comprou dois, Tem alguma coisa errada. eu sempre brinco, o paciente que é alérgico, ele tem um debaixo do travesseiro, ele tem um na cozinha, ele tem um na casa da namorada, um na mochila. Então, a pessoa, ela começa a comprar de quilo já o descongestionante. Ninguém compra remédio de quilo, tá errado. Então, pode procurar que tem alguma alteração no seu nariz, fora só essa dependência. As principais alterações que nós falamos até agora, ou alguma delas que não tenham sido cogitada aqui, vamos lá, adenoide, desvio de septo, Rinites, rinite. Rinite deve vir primeiro, né? que mais comum? É. Mais comum é a rinite. A rinite, ela incomoda muito mais as pessoas. E aí, tem gente que tem até desvio de septo. Mas quanto mais para trás esse desvio, menos ela vai sentir. Então, para ela não incomoda tanto. Convive melhor também. Convive com o melhor, desvio, né? exatamente. Porque depende também do quanto é esse desvio. É muito relativo. A rinite também depende de vários fatores, mas incomoda muito mais. Como eu falei, ela diminui a qualidade de vida. Diminui ela. A pessoa às vezes tem que faltar do emprego por causa de uma rinite, é um pouco demais, né? Dessas três, posso chamar de doença? Pode. Dessas três doenças, quando usa o descongestionante, Descongestionante. as três pode se encaixar quando tem as três? As três Um dos melhores. três o pessoal pode ter. Pode. Pessoa E eu. pode... E pode ter mais, assim, aqui eu não vou ficar entrando aqui, mas existem tumores benignos de vários tamanhos, de vários jeitos, várias formas dele se desenvolver, que você acaba pegando nesses pacientes que tem usa descongestionante. Tem várias pessoas que vêm lá, ou mesmo a pessoa tem sinusite crônica, então para drenar aquela secreção, tá usando descongestionante direto. Não, procura que tem alguma coisa de errado. Você vai achar. E a sinusite também ela deve ser, estende um pouco mais, Dr. Cid e doutora Gisele, me corrija se eu estiver enganado. Também tem uma dor de cabeça envolvida, dor nos olhos, não é simplesmente puramente dificuldade na respiração, envolve outras coisas. Envolve outras coisas. Também a gente tem uma gama de sinusite, gente, não é só sinusite aguda, não é só sinusite crônica. Existem sinusites fúngicas, sinusites alérgicas. Como o Dr. Sidney falou, tem que fazer o diagnóstico para a gente fazer o tratamento. Por exemplo, nas últimas guidelines, tanto americanas quanto europeias, vem mostrando que para tratar uma sinusite crônica, você não precisa mais de antibiótico, você só precisa lavagem nasal de alto volume. Vamos lá de novo. Soro fisiológico, mas nesses dispositivos mais modernos que o pessoal coloca aí no Instagram, no YouTube, TikTok, até fiz um vídeo, deu 2 milhões de visualizações no TikTok, porque é bem interessante mesmo a lavagem nasal com esses dispositivos, porque, gente, lava o nariz, mas ele não só lava o nariz, como lava os buraquinhos da face, que são os seios paranasais, que não servem para muita coisa a não ser da sinusite, tá bom? A lavagem nasal, essa com a seringa ou com os sprayzinhos, ela é mais amena, assim, ela mais umedece mesmo, mas assim, ela não tira essa secreção desses buraquinhos, já essa lavagem de alto volume, sim. A sinusite, ela dá dor de cabeça, mas aguda. Ela geralmente vem como se fosse uma gripe que vai piorando, tá? Então, não é só um nariz tampado. Mas tampa o nariz também? Também tem reação inflamatória, todo lugar que tem inflamação inchou, tampou o nariz, tá? Mas assim, existem, por exemplo, a sinusite fúngica, a última coisa que você vai ter é nariz tampado. Na maioria das vezes é cheiro ruim no nariz, né? Sinusite crônica tem mais secreção do que nariz tampado, mas pode ter alguma coisa tampando o nariz que pode levar a essa sinusite crônica, tá bom? Lembra sempre que a otorrina são ciclos, né? Uma coisa que leva a outra, que leva a outra. Inspire, expire e não pire. Exatamente. Muito bem. Então, respire, inspire, não pire. A gente vai aqui, chegando aqui no final. Moisés, aprendeu bastante coisa? Muita coisa. Eu sempre aprendo aqui com os nossos convidados, na verdade, tento aqui me
me adaptar, rebolar aqui para conseguir entrar dentro da especialidade e transformar interessante para quem estaria assistindo. Gisele, obrigado. Palavras finais, comentários finais sobre respirar, então, qual que é a importância? Deixa um recado aí para o nosso ouvinte, para o colega que está ali do outro lado. Tá, gente, o que eu quero falar para vocês é o que eu já falei aqui, que a gente já tem muito problema na vida, para respirar pelo nariz ser mais um problema. A grande maioria das vezes, quando você não respira bem pelo nariz, tem como melhorar, tá? Tem como consertar. Não respirar pelo nariz diminui não só a qualidade de saúde, mas qualidade do trabalho, de relação entre pessoas. Então, não precisa ficar com o nariz tampado. Tem como consertar, a gente dá um jeito. Procura o seu otorrinolaringologista. Muito obrigado. Você que está aí, obrigado mais uma vez por nos acompanhar. Compartilhe, se inscreva no canal. Até semana que vem. Líder Medcast, Moisés. Obrigado, Dr. Cine, mais uma vez. Até a próxima, gente.